Bom, no primeiro bloco, falar sobre planejamento estratégico propriamente dito. Então, nós tivemos o prazer de conhecer, no ano passado, na gestão da doutora Patrícia, o professor Antônio Almeida, que é um engenheiro com pós-graduação em sistemas, MBA em marketing na Getúlio Vargas, formação em estratégia pelo IMD da Suíça e professor de MBA de marketing da Fundação Getúlio Vargas. E ele nos abriu aí vários caminhos dentro desse planejamento, dessas reuniões estratégicas, e um deles, pode passar. Bom, então, para isso, se contratou uma empresa, a Touch, para que pudesse, então, fazer esse estudo de marca, com o objetivo principal do projeto, era justamente fortalecer aos membros o senso de pertencimento, de engajamento dentro da sociedade. Particularmente, depois de alguns números, estudos e observações, os jovens em relação à SBOT. Quer dizer, o índice de absenteísmo e de inadimplência do jovem tem chamado um pouco mais a atenção. Ele já deixa de pagar no primeiro, no segundo ano, depois a gente pode entrar nos números com mais detalhes, mas isso é algo que nos preocupou, porque, evidentemente, o jovem é o futuro da sociedade. E, com isso, então, essa preocupação da inadimplência, o nosso objetivo era aumentar a adimplência desses jovens. E aí, dentro da metodologia, que eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu não sou nenhum expert, mas o professor Antônio depois entra no detalhe, eles fizeram algumas perguntas para chegar ao final da linha, ali, né, no bottom line. Então, o que a gente imagina, o que a marca SBOT significa, qual é a motivação profunda que se tem em relação à SBOT, o porquê dessas coisas e depois como chegar e valorizar mais a marca SBOT, que é o que a gente quer. Então, foram realizadas algumas entrevistas, talvez alguns dos senhores aqui tenham participado, a mim me perguntaram, mas primeiro com os jovens, né? E as respostas foram as mais diversas, mas convergindo sempre para o mesmo caminho. Então, uns falavam que é muito interessante mais decidir no evento da especialidade do que no Congresso Brasileiro. A SBOT precisaria ser mais dinâmica, mais próxima do ensino. A SBOT é mais politizada, precisamos cada vez mais relevante, a gente está meio fora desse jogo. Quer dizer, foi só coisa ruim, mas que nos faz perceber que realmente tem tem pessoas e tem um grupo muito forte de jovens que tem uma outra visão. E, a partir disso, a gente começou, então, a se posicionar o que a gente quer da SBOT para que a gente possa engajar esses jovens de uma maneira mais positiva e participativa. Então, no fundo, como eu disse, cada um respondia de uma forma crítica, mas convergindo sempre para a valorização profissional. Esse foi a grande grita dos membros que foram entrevistados da sociedade. E, em relação ao manifesto da marca, então, as queixas, as remunerações não fazem jus às qualificações, quer dizer, eu ser SBOT e não ser SBOT, o sujeito que não é SBOT, ele ganha a mesma coisa, as fontes pagadoras impõem os seus padrões de pagamento, às vezes nem exige que seja SBOT ou não. O diagnóstico preciso, a nossa classe está perdendo o seu valor na sociedade, quer dizer, isso foi a conclusão que esse grupo de pesquisa teve pelas entrevistas, e, imperativamente, o que é necessário, valorizar o ortopedista para que ele seja reconhecido. Então, de cada 10 que a gente conversa, 11 vão falar exatamente a mesma coisa e ter esse mesmo ponto. E o mais importante, que além do reconhecimento, a gente seja remunerado e recompensado por isso. E qual seria, então, a motivação mais profunda de tudo isso? Por fato de ser sócio da SBOT, membro da SBOT. Que o valor do meu conhecimento, de eu ter sido treinado, de eu ter feito uma série de avaliações, de ser um especialista, ter feito o TEOT, isso merece e precisa ser recompensado. E aí, o porquê, né? Então, é a pergunta do porquê. Quer dizer, na verdade, qual é a mensagem que a gente quer levar através desse trabalho, através dessa mudança de posição ou fortalecimento da marca? É que é importante ser da SBOT, ou seja, SBOT vale ser. Então, essa é a mensagem, que a gente quer, o trabalho, no fundo, tem como escopo chegar
nessa conclusão, que é importante, eu quero ser SBOT. Então, e aí, de uma forma mais curta, SBOT vale ser, foi discussão de diretoria para chegar a todas as conclusões, nada disso é meu, tudo isso é um grupo que trabalhou junto. E, evidentemente, que dentro dessa metodologia, a valorização profissional, então, é o quê? A parte importante do quê? A motivação, meu valor de conhecimento precisa ser recompensado. SBOT vale ser, e como fazer isso? E aí tem uma série de informações, resiliência, expertise, relacionamento, coesão e ética, que eu não sou nenhum expert, e para isso, então, para discorrer, o professor Antônio, então, vai falar com detalhes. Mas, em função disso, a sugestão, uma das sugestões fosse que a gente pensasse e modificasse o logo. Claro que, no primeiro momento, existe sempre a inércia humana, mas mudar uma coisa que já está aí há tanto tempo, já estou acostumado e tal, mas isso é sinal dos tempos, quer dizer, os experts, eles foram na nossa reunião e exploraram e explicaram e, obviamente, justificaram por que era importante a gente ter um novo logo, uma nova aparição aí em relação à sociedade. Então, baseado, isso é apenas um detalhe de como o sujeito que fez o desenho do logo começou pensando numa articulação, e aí ele fez as duas gotas, dessas duas gotas ele foi criando e acabou aparecendo esse logo, que foi um logo aprovado por toda a diretoria. Ficou a discussão da cor, um verde mais palmeiras, um verde que eles chamam esse de esmeralda. Então, essa cor ganhou, que vocês vejam que é um logo mais clean, é um logo que tem alguma comunicação. E se nós compararmos isso com os outros logos que nós conhecemos, a Academia, a MB, Conselho Federal, eles todos vão nessa linha, né? São coisas limpas, cleans, que você realmente olha e já se identifica com aquilo. Comparando com o SBOT, o nosso lá em cima, que é um logo que nós já estamos acostumados. Eu entendo, eu até consigo sentir a reação que cada um de vocês está tendo, porque foi a mesma que nós tivemos, mas olhando e estudando, nós vimos muitas vezes isso, acabamos nos convencendo que realmente esse logo ele tem uma chamada, uma pegada, uma modernidade, uma comunicação mais forte do que a gente tinha antigamente. Então, aí é para dar uma ideia de como isso funcionaria, a papelaria também, de uma maneira mais clara, mais simples, comparando ao logo anterior, e dessa forma, então, a gente aqui, nesse fórum, depois seguido pelo professor Antônio, mas é o logo que as nossas diretorias, diretoria da gestão Patrícia, diretoria da gestão 2019 e os nossos futuros presidentes acordaram, pela maioria, foi o logo que foi escolhido para ser o logo da SBOT a partir de agora. Então, nesse momento, eu quero chamar o professor Antônio para poder falar sobre o planejamento estratégico e até tirar dúvidas de logo, porque, com certeza, como eu tive um monte de perguntas, Patrícia, Paulo, todo mundo, outros devem estar tendo também. Então, por favor, obrigado. Obrigado. Você ligou aqui? Valeu. Bom dia. Bom dia. Então, senhores, o Moisés me apresentou, mas ele não me apresentou completamente. Eu vou me apresentar um pouco mais para vocês, né? Mais um pouquinho. Um slide só. Apesar de eu falar o português do Brasil bem, eu não sou brasileiro. E essa é uma coisa que precisa ficar clara, né? Na verdade, eu nasci na Guanabara. A Guanabara, ela faz fronteira norte com o Brasil, a oeste com o Brasil, ao sul com o Brasil, e a leste, a Guanabara faz fronteira com a África. Tem um oceano no meio, mas é o que divide a Guanabara da mãe África. Ok? Vocês devem conhecer a Guanabara porque tem essa imagem aqui, que é meio famosa no mundo, né? Que é o Cristo. Esse é o símbolo de onde eu nasci. E eu nasci na Tijuca. Eu e Tom Jobim. Tom Jobim também nasceu na Tijuca.
né? Não sei se vocês sabiam disso, mas é importante saber que Tom Jobim é da Guanabara e do mesmo bairro que eu, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E também eu sou engenheiro eletricista. Eu não sei se vocês sabem, existem dois tipos de engenheiros, os eletricistas e os outros. Como médicos, né? Existem os ortopedistas e todos os demais médicos, não é assim? Não é isso? E se você juntar essas quatro coisas, Guanabara, São Sebastião do Rio de Janeiro, Tijuca, engenheiro eletricista, é óbvio que eu sou botafoguense. É óbvio, não poderia ser nada diferente disso, teria que ser botafoguense. Aliás, botafoguense como... Quem mais é o botafoguense ilustre? Quem compôs Garota de Ipanema? Dá para contar, pode falar todo mundo. E o Bolsonaro. Pode enumerar. Não vou falar. Quem é que compôs a Garota de Ipanema? Gente, Vinícius. Vinícius de Moraes, botafoguense. E eu quero lembrar a vocês que o ministro da Saúde é botafoguense. Então, vamos lembrar de uma placa que tinha na casa do Newton Santos. Você é bem-vindo, mas não fale mal do Botafogo. Valeu? E lembrem-se, o ministro é botafoguense. Então, eu estou muito à vontade na SBOT, já tenho uma simpatia, sem conhecer o ministro, já tenho uma simpatia enorme por ele, justamente por causa disso. Beleza? Agora eu fui formalmente apresentado a vocês. Senhores, vamos começar. Eu sempre trago um tema para começar que não tem nada a ver apenas com a ortopedia, tem a ver onde a gente está, nas dimensões que nós estamos envolvidos. E, como um marqueteiro, eu não podia deixar de falar isso para vocês. No planejamento do ano passado, eu falei sobre a instabilidade global, né, desde que aconteceu o acidente lá dos aviões na torre, o que mudou no mundo, e mudou muita coisa. Esse ano eu vou contextualizar um pouco mais isso para vocês. Muito bem, todo mundo sabe, ainda mais vocês, que a gente vive em 3 dimensões, né? Existem 3 dimensões fundamentais, né? A cartesiana, que é um plano só, e a outra que gera qualquer imagem que a gente chama de 3D. São as 3 dimensões básicas da vida. Tem uma 4ª dimensão, que é o cão, que é o tempo. Essa é a 4ª dimensão da nossa vida. E a gente tem uma 5ª dimensão, que é onde a gente vive. Então, nós somos 3D, temos o tempo para nos controlar e vivemos dentro dessa grande coisa chamada galáxia, né? De posse dessa visão, vamos falar um pouco do contexto. Qual é o contexto que a sociedade vive? O que ela está enfrentando, o que ela enfrentará, não importa muito quais sejam as decisões que a gente tome. Como eu sou professor de marketing, eu tenho que falar um pouco desse contexto. Os senhores conhecem as leis de Porter? Michael Porter é um cara de Harvard que ele escreveu na década de 80 as 5 forças competitivas. A primeira delas é o poder dos fornecedores. São a primeira força que os senhores enfrentam, e qualquer negócio enfrenta. O quão poderoso é o seu fornecedor. A segunda força é a dos clientes. Quão poderoso é o seu cliente para influenciar a sua vida. A terceira força são os produtos substitutos. Então, pode acontecer alguma coisa, pode aparecer uma sociedade de ortopedia em paralelo? Pode? Que pode substituir vocês? Pode. Mas pode mesmo. Pode mesmo. Ela pode aparecer novinha, totalmente digital, e simplesmente substituir vocês. A 4ª força é novos entrantes. Isso o mercado vive com muita serenidade. Toda hora entra alguém naquele ramo de negócio. Os senhores competem
na verdade, com a carteira do seu associado. Aonde aperta o bolso dele, ele paga primeiro. Então, ele vai escolher entre pagar SBOT ou pagar outra coisa. E a quinta força competitiva de Porter é a competição, a rivalidade que existe entre as empresas e as instituições. Essas 5 forças estão presentes na vida de vocês. Agora, tem uma novidade nessa história aqui. Os senhores conhecem essa empresa? GPA? Grupo Pão de Açúcar? Conhecem, né? O Grupo Pão de Açúcar, para ser bem moderno, ele inventou esse Pão de Açúcar Delivery aqui, que estava todo mundo comprando pela web e quer receber na sua casa. Os senhores acreditam que o Pão de Açúcar sabe fazer isso direito? Em alguns lugares ele funciona bem. Em outros lugares ele simplesmente não funciona. Ele nem tem o serviço. Por quê? Porque ele é muito gigante e ele vai usar o mesmo critério dos gigantes. Eu vou atender, por exemplo, São Paulo, os bairros X, Y e Z. Eu vou preparar meus estoques para isso e vou entregar essas coisas conforme os pedidos aparecem. E as empresas tradicionais são assim. Elas atendem aquelas partes que elas acham que são prioritárias. Esse é o mundo que a gente vive. Mas tem uma novidade nessa história. Por acaso, eu trouxe uma novidade de Curitiba, professor. Conhece o James? Vocês conhecem? Bom, o James Delivery entrega qualquer coisa para você em Curitiba. Ah, eu preciso de uma chupeta nova para o meu filho. Você entra no aplicativo do James, procura uma farmácia, compra uma chupeta, ele vai lá e entrega para você. Puxa, chegou uma visita aqui, eu preciso comprar batata frita. Eu tenho a cerveja, mas não tenho a batata frita. Você entra no James, no aplicativo, vai num delivery qualquer ali, num posto de gasolina, compra a sua batata frita, o James vai lá, pega e entrega para você. Pois é. Prazer, sou o James, funciona assim. Escolhe aí que eu te entrego. Isso é melhor que o delivery do Pão de Açúcar? Porque o Pão de Açúcar só entrega o que tem no Pão de Açúcar. Se você precisar de qualquer coisa diferente do que tem no Pão de Açúcar, ele não entrega. Pois é, o Grupo Pão de Açúcar comprou o James Delivery. Comprou. Comprou, sabe por quê? Porque ele não consegue montar o que o James montou. Simples assim, ele é muito grande, muito pesado. Tem que abrir um projeto, né? Tem que fazer não sei o quê. Imaginem um governo num tamanho menor. São as grandes empresas. Eu trabalhei numa empresa de 400 mil funcionários. Para a gente conseguir comprar um prego, era o cão. Como a gente diz lá na Guanabara, era um parto de ouriço comprar um prego. Imagina, tem 400 mil funcionários. Até você comprar o prego, caiu o quadro. Você não botou, passou a tempo, não fixou a madeira. Porque esse é o problema de hoje. O problema de hoje é que o Davi, ele não briga mais assim para poder matar o Golias. Tem Davi matando o Golias. Aí os grandes estão fazendo o seguinte, eu vou comprar esse menino aqui. Porque eu não sei fazer isso. Esse é o mundo que a gente vive. E é o mundo que está dominando os negócios. Tem um camarada que fez um negócio de entregar aparelho de barba. Ele, lá nos Estados Unidos, ele fez só entrega aparelho de barba, não entregava mais nada. Aí ele começou, já que eu entrego aparelho de barba, eu entrego também o creme. Né? Já que eu entrego o creme, eu entrego a escova de pentear barba. Já que... Pronto, a Unilever comprou ele por $1 bilhão. Comprou o cara por $1 bilhão. Então, o contexto, senhoras e senhores, que nós estamos vivendo é esse. Ou você é ágil, ou você é ágil.
Não tem outra, senão você perderá clientes, perderá mercado, e um belo dia você pode desaparecer. Aí você vai reclamar da vida? Pode reclamar da vida? Não pode, você já está sabendo disso. O mundo está desse jeitão. Ok? Eu, quando viajo, minha filha mora fora, eu não passo, eu só passo, tem que passar no check-in, porque a gente passa muito tempo, tem que despachar uma mala. Otherwise, nem era para passar, não quero ver ninguém. Eu compro a minha passagem, faço o meu check-in, reservo o meu Airbnb, compro o meu bilhete de trem, faço o diabo e não falo com um ser humano sequer. E, por falar nisso, qual é o impacto dessa história toda que está previsto em 2030? Em 2030, espera-se que a inteligência artificial retire do mercado 5 trilhões de dólares anuais em remuneração. Eu vou repetir. Até 2030, 5 trilhões de dólares em remuneração. Não é que o cara será terceirizado. Não é isso, ele não será terceirizado. A remuneração sumirá, porque inteligência artificial, machine learning, ocupará o lugar desses 5 trilhões de dólares. Então não dá para dizer, vai aparecer uma nova função para eu fazer. Não, esquece, não vai ter o que fazer. Ok? Então o mundo está caminhando para um lugar que eu sei lá para onde vai. Ok? Quem faz exercício de futurismo, ele não tem condição de imaginar o que vai acontecer. Mas, graças a Deus, a tendência da população é diminuir. Né? As mulheres estão tendo menos filhos, a nossa pirâmide demográfica não é mais uma pirâmide, é uma pera, não tem mais jovens do que tem da geração Y e X juntos, não tem mais criança, já está virando uma pera, e daqui a pouco a pirâmide se inverte, como se inverteu em todo o mundo desenvolvido. Então, senhoras e senhores, teremos menos pessoas, teremos pessoas mais velhas, a agilidade está desse jeito aí, o Golias está vivendo, não está nem aí para os gigantes. Aí o gigante é que está correndo atrás do Golias para pegar, para comprar, para fazer joint venture e vai por aí afora. Esse é o contexto, senhoras e senhores, que a SBOT vive. Ok? Use a inconstância como certeza. Ponto. A vida não era mais... pelo amor de Deus, não fala mais isso, não. Porque antigamente... porque... Sabe, quando eu me formei... porque... Nossa, eu tinha régua de cálculo quando eu comecei a fazer cálculo de linha de transmissão. Era tão bacana. Eu tinha ábacos para fazer conta. Né? Eu projetei subestações com ábacos e outras coisas mais. Hoje, isso é uma brincadeira. Não adianta eu ficar falando isso aqui. Eu usei ábaco, régua de cálculo. Isso é coisa que já foi. Já foi. Os senhores vão ter que pensar, dentro desses projetos todos aí, o que já foi. Dentro das suas estruturas, o que já foi. O que tem que ser. Né? E a gente vai dar uns pitacos nessa história do que tem que ser. Tá bom? Finalmente, vamos começar o planejamento. Falar do planejamento em si. Mas os senhores têm o contexto na mão. O contexto é esse. Moisés já falou sobre isso. Esse é o framework da marca. Qual é o de... É o de cá, né? Que faz aquele... Olha, é isso mesmo, né? Coisa bonitinha. O quê? Valorização profissional. Qual é o grande desafio disso, hein? Qual é o grande desafio de eu dizer para os senhores que o nosso posicionamento agora é valorização profissional? Bom dia. Eu nasci na Guanabara. A Guanabara faz fronteira ao norte com o Brasil. Qual é o impacto, gente, de eu dizer que agora o posicionamento é valorização? Bom, se os senhores não participarem, eu vou ficar voltando às minhas origens aqui. Eu nasci na Guanabara. Falo. Eu não vou falar de Vinícius. Deve ter assistido o jogo ontem à noite. Teve jogo ontem à noite? O Botafogo
Eu não participo a esse ponto. Não assisto a esse ponto. Não. Perdeu. Não. É só uma... Aliás, o meu time é a Alemanha, desde aquele jogo do século. Para mim, aquilo foi o jogo do século. A Alemanha é, né? O jogo do século, 7-1. Que jogou com a camisa do Flamengo. Pode ser. Agora, você reparou que o Cristo Redentor, ele está de frente olhando para onde? Para o Botafogo. E ele está de costas para quem? Antônio, ele está voltado para o norte. Sim, mas ele está olhando para enseadas do Botafogo. Né? Aliás, Patrícia, Botafogo é porque tinha uma caravela portuguesa. Os portugueses estavam perdendo a guerra para os holandeses, chegou a caravela Botafogo e ganhou a guerra ali para os portugueses. Primeira e única. E aí, a enseada passou a ter o nome de Botafogo e puseram o Cristo olhando para Botafogo. Agora, o importante é saber, ele está de costas para quem, o Cristo Redentor? Não. Para esse time que ele falou aí, ó. Para quem? O maior do mundo. Para quem? Flamengo. Está de costas. Se o Cristo está de costas para isso, nós vamos discutir o que mais aqui? Não vamos discutir mais nada. O Cristo olha para Botafogo. Lógico, ele está de costas para aquilo ali. Senhores, valorização profissional. E aí? Não. E aí? Falem, senhores, o que muda? Criaram uma nova forma de apresentação. Muito bom. O que mais? A identidade dessa apresentação. A identidade da apresentação. O que mais? Na verdade, é conseguir que o seu trabalho seja valorizado adequadamente no seu papel e esse reconhecimento, acredita-se que é a sociedade que tem que fazer. A sociedade tem que fazer. Para dizer que você é melhor que o que não tem. Isso. Então, aí, no fim do túnel, é que eu vou ganhar para fazer a mesma coisa que você, mais porque você não tem esgoto. E aí ele vai criar essa necessidade dessa adesão, uma vez que quem é da esgoto ganha mais. Alguma coisa assim. Patrícia, mas aí neste caso, eu concordo com isso. Mas para isso tem que criar uma imagem verdadeira de apresentação de que isso é capaz de fazer. Não adianta você querer dizer Bom. quem tem esporte vai ter o melhor. Não. Todo mundo que falou aqui está com a razão. Exatamente. Eu acho que a sociedade não tem o conhecimento do esforço que é chegar a ser ortopedista. Entenderam? Quer dizer, olha, o que ele fez para chegar a ser ortopedista, nem da SBOT ainda, mas chegar a ser ortopedista em que a SBOT participou, a população não tem a mínima informação disso. Sem dúvida. E, portanto, como é você valorizado? Não é? O jogador do Botafogo vai ser valorizado. Né? Eu sou do tempo do Garrincha. Né? Então, sabe, o time do Garrincha é um time. Tem 3 campeonatos mundiais que o Brasil deve exclusivamente ao Botafogo e ao Santos. Eu sou do tempo que ia ao cinema para ver o Jornal 100 porque tinha um filme dos Jogos do Rio de Janeiro, morando em Curitiba. Então, valorizava o cara. Né? Quem era ele, como é que fazia. Hoje a gente não sabe nem a escalação do time. Médico, foi para uma escola, se formou, é um médico. Igual outros profissionais, não estou denegrindo os outros profissionais, mas os outros profissionais não tiveram essa formação. Né? E hoje querem no Congresso ser a mesma coisa. Então, como você valorizar a formação? A sociedade, a SBOT tem essa obrigação. Senhores, traduzindo tudo isso, está tudo correto, eu queria dizer para vocês o seguinte. A SBOT é um organismo vivo que, mal começa o ano, a SBOT está andando, termina o ano, ela está andando, tem um monte de coisa acontecendo ao longo do ano e a visão das SBOT sempre foi para o lado científico. E agora nós teremos que pegar este bichão que está andando com uma visão científica e reposicioná-lo. É uma tarefa, digamos, não simplória. Nós temos que reposicionar a SBOT. E para reposicionar a SBOT,
Os senhores, obviamente, não vão perder nada do científico, o científico continuará com seu valor, mas nós temos que reposicionar. Tudo que fizermos daqui para frente tem que ser, como se diz em Curitiba, deferente. Não é? Pois não. Na verdade, a população não sabe o que é SBOT, o que significa SBOT. Isso. Isso dentro, eu observo, lá eu sou de Goiânia, eu observo que dentro do próprio hospital, da própria clínica, quem trabalha diretamente com a gente, que são as secretárias, muitas delas não sabem o que significa SBOT. Mais alguém queria falar também e a gente vai encerrar para continuar. Bem rápido, que é um problema de comunicação. O produto já existe. Acho que isso não basta ser. É. Vamos lembrar que a SBOT não é um bem. A SBOT é um serviço. Ok? Vocês têm que se colocar como prestadores de serviço. Vocês não vendem produto nenhum. Beleza? Pois não. Eu tenho uma visão muito própria do seguinte. O médico e o profissional, e aqui inclui o ortopedista, ele passou a ser desvalorizado para a sociedade à medida com que ele foi deixando de lado o seu cliente. Então, o grande problema, a valorização profissional, ela tem que passar num paradigma diferente, que você tem que passar a prestar atenção de novo no teu cliente, no que ele precisa, de como é que você vai tratá-lo e de como é que vai ser. Porque o grande problema dos últimos anos foi que, por força da mídia e por força do próprio profissional, ele foi se afastando do seu produto principal, que era o paciente. Então, a falta, o médico que deixou de respeitar o seu paciente, ele passou a ser desvalorizado. Enquanto nós, como sociedade, a gente não voltar e como profissionais, a gente não voltar a realmente valorizar o teu produto principal, que é o teu cliente, você vai ser cada vez mais desvalorizado. Essa é a minha opinião. Mais um para eu poder seguir. Só dois pareceres. Primeiro, a SBOT não é um serviço. É uma associação de membros que vem passando por uma renovação em virtude da sociedade toda. Então, eu tenho basicamente 3 perguntas a serem feitas. Nosso principal cliente, qual é? O ortopedista. É o ortopedista. Associado. Primeira coisa. Sim. Existem 2 programas que têm que ser valorizados. O que é que imediatamente esse cliente quer? A primeira coisa, o que toda a sociedade quer hoje, principalmente os jovens, que é um retorno direto e objetivo. Hoje não tem condição da gente não pagar um tanto de coisa, mas teria condição da SBOT ajudar a reverter um pouco do que se paga. Então, acho que isso é uma linha que pode ser pensado. E segundo, um programa de manutenção dessa associação através da educação e da prestação do serviço que ela traz. Pois é. Então, assim, A SBOT tem algum produto físico? hoje, Não tem. Então, ela é uma prestadora de serviço. ela presta serviço, mas há uma Entendeu? associação que se paga para isso. Você tem que pensar como um prestador de serviço. Se você pensar como um prestador de serviço, você vai conseguir restabelecer o seu posicionamento. Senão, não. Vamos seguir aqui. Não. São veículos. São veículos. Você presta serviço. Bom, baseado nesse framework, eu vou apresentar aos senhores um negócio chamado Brand Connectome. Brand Connectome é um network map, é um mapa de uma rede que nós temos que criar dentro dos nossos clientes. Esse National Institute of Health, ele fez um negócio aí, como é que as decisões são tomadas no cérebro. E ele descobriu que essas decisões também podem ser levadas a decisões da marca. E você tem que pensar na marca como uma árvore cujas raízes estão no teu cérebro. E ele vai acumulando experiências positivas e negativas. Se o acúmulo de experiência positiva
for superior às negativas, ele até te considera como fornecedor. Isso foi publicado agora pela Wharton, em janeiro, em que eles fizeram essa conexão entre os estudos científicos de cérebro e a percepção de marca. Então, meus caros, pensem numa árvore cujas raízes elas estão dentro do cérebro do seu associado. Resiliência. A SBOT tem que ser muito resiliente. Para falar, então, em valorização profissional, meu amigo, para falar em condição de trabalho, para falar em frente parlamentar, se você não for resiliente, esquece, não vai andar. A SBOT tem que ter expertise. A SBOT tem que ter um tremendo relacionamento com seus associados. Tem que ter coesão. O que é coesão? Trabalho em equipe. Você debateu o tema, xingou, chutou todo mundo, acabou, chegou no consenso, é aquilo que faremos. Não pode, depois, no grupo de WhatsApp, fazer outra coisa. Meter o pau. Você esteve aqui, houve um consenso e todo mundo tem que sair junto. Tem uma outra máxima na Guanabara que diz o seguinte, o importante é o trabalho em equipe, porque você sozinho não serve nem para corno. Ok? Tem que fazer trabalho em equipe. E ética, eu não vou ficar falando sobre isso aqui, é ética, ok? Então, vale ser porque eu sou resiliente, eu tenho expertise, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho coesão e sou ético. Por isso é que vale a pena ser SBOT. É isso que nós temos que plantar na nova comunicação. E a gente chama isso genericamente do mundo 4.0. Em marketing é a humanização da marca. O 1.0 foi produção em massa, né? A 2.0 foi a customização, a 3.0 a gente pensava no cliente, o 4.0 você tem que pensar como ser humano. E essas coisas aqui são humanas. Ok? Então é isso que, por isso que ali no final, o que, por quê, o como é isso daqui. Vamos ver como faremos isso. Valorização profissional, o Youssef, onde está, por favor? Youssef é o sponsor de valorização profissional. Os senhores conhecem o Youssef? Ele precisa levantar? Não? Olha, tentei, hein? SBOT Digital, cujo sponsor é o próprio Moisés. Comunicação e jovem ortopedista, Sandro. Ele já era de comunicação, ganhou um novo chapéu. E marketing, Jean Clay, está lá. Essas são as 4 prioridades do Planejamento Estratégico 2019. Eu vou dar um exemplo do papel da comunicação na valorização profissional. Eu não falarei de valorização profissional, porque é um tema para hoje à tarde. E tem muita coisa para falar de valorização profissional. Eu só quero lembrar aos senhores, quero ser insistente nisso, que é a nossa nova forma de posicionamento. Tem que pegar o bichão e levá-lo para a valorização profissional, porque ele é puramente científico. Ok? Demonstre a qualidade e a profundidade do conhecimento dos médicos que compõem os quadros da sociedade. Falamos aí, ó. Demora para o cara se formar. Nós temos que demonstrar isso nas comunicações. Se a gente não demonstrar isso, eu não vou reforçar o expertise. Demonstre que a sociedade está ciente das condições de trabalho dos seus associados. Não podemos virar o rosto para isso, não. Nós temos que demonstrar que nós estamos... Ah, tá bom, tá longe de tá bom.
né? Também tem uma outra frase da Guanabara que diz que, às vezes, para ficar ruim, tem que melhorar muito. Você melhora, melhora, melhora e fica ruim ainda. Mas demonstre que você sabe disso. Demonstre. A sociedade tem que demonstrar isso. Tem que demonstrar da forma, né, com parcimônia e tal, mas não vamos tapar o sol com a peneira. Demonstre que a sociedade está ciente da maneira que seus associados são remunerados pelas diferentes fontes pagadoras. Se você não demonstrar isso, não falar, ele vai dizer assim, o que a SBOT faz por mim? Use infográfico, ícone, símbolo, vídeo, sinal de fumaça, o diabo. Use tudo para demonstrar essas coisas. Use bullet points. Fale passo a passo. Fala uma coisa esse mês, fala outra mês que vem, fala outra no outro mês, entendeu? Mas você tem que demonstrar isso. Se você não demonstrar, não vai dar para reposicionar a empresa, a organização. Mostre o que a sociedade faz no tema. Porque se eu ficar falando e fazer nada, não adianta. Eu vou ficar falando, eu vou demonstrar que eu conheço, que eu sei, mas, né? E aí? So what? Resuma a informação e o aprendizado e comunique isso. Então, Patrícia, o produto final daquela história toda que a gente contratou no ano passado, está saindo o tom de voz, a maneira que vai falar em todos os canais, na assessoria de imprensa, nas mídias digitais, no folheto, na abertura de um fórum, tudo isso tem que falar a mesma coisa, ok? Temos que criar o sentimento de fidelidade à SBOT, pois esta é feita por médicos que entendem isso, está preparada e comprometida. Então, o cara vai engajar se ele compreender que aquelas mensagens todas estão acontecendo porque vocês estão aqui. São vocês. Eu lembro que quando a gente começou a falar em qualidade no mundo corporativo, teve uma frase fundamental: qualidade é aquela empresa com aqueles processos, com aquela tecnologia e com aquelas pessoas. Se você tirar aquelas pessoas, a qualidade desmorona. Então, porque são vocês, é que essa coisa vai andar. Mostrar que o empenho da SBOT em defender o ortopedista apoia-se em ferramentas, fortemente em suas fontes de credibilidade. A fonte de credibilidade é a mesma, é seu expertise. Agora, vamos precisar demais das estruturas regionais, comitês e comissões. Porque se esse pessoal não entrar no jogo, adeus posicionamento. Paulo, se as regionais não falarem a mesma linguagem parecida com isso aqui, e todos receberão o book, haverá um book da linguagem, é desse jeito que a gente tem que falar. Aí podemos criar um projeto, consensos, portes, honorários, frente parlamentar, mas sempre lembrando que nós somos campeões em atualização científica. Beleza? Alguma pergunta? Vale ser se essa coisa toda aqui acontecer simultaneamente. No caso de valorização profissional, Youssef, é desse jeito que a gente vai comunicar, com aquele tipo de frase, com aquele tipo de contexto. Os senhores gostaram? É bom que gostem, porque é isso aí. Ok? É isso aí. Os caras debulharam em cima disso, a gente debateu, brigamos, o ano passado inteiro quase trabalhamos nesse negócio, as fundações foram feitas, né, e agora temos que usufruir dessa história. Pois não? A cirurgia plástica, uns 20 anos atrás,
uns 20 anos atrás, a cirurgia plástica começou uma campanha para valorizar o profissional que era da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E começaram a colocar faixas nas frentes das clínicas, dizendo aqui os cirurgiões plásticos fazem parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E conseguiu incutir isso aí, inclusive, nas entrevistas que vão dar lá sobre falsos médicos e falsos cirurgiões plásticos, dizendo, olha, vocês pesquisem lá para ver se esse médico faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigado pela sua observação, pelo seguinte, em qualquer profissão, em qualquer lugar do planeta, acontecem crises, ok? A crise é o melhor momento para você mostrar quem é. É o melhor momento, é o melhor. Você chegar na hora de uma crise e mostrar aqui, olha, tá vendo? Se você tivesse aqui, ou se fosse um médico daqui, a coisa é diferente. Agora, não adianta você falar, é diferente porque, olha, tem esse caso, tem aquele outro caso, tem outro caso, não sei o que lá. Eu, depois que conheci as bots, no ano passado eu levei um tombo e fui atendido ali no 9 de julho. A primeira coisa que eu perguntei para o cara, você tem teote? O cara me olhou, não, com toda assim, franqueza de um engenheiro eletricista, você tem ou não tem teórico? Se você não tem, chame outro. Falei isso na cara dele. Ele falou, não, tenho. Aí ele mostrou, tem teórico, tinha um número. Estava no receituário o número do teórico dele. Aí eu já era demais, né? Afinal de contas, eu queria que ele tratasse do meu tombo, eu não queria que também chegasse a esse ponto, né? Mas eu perguntei para ele, você tem teórico, meu cara? Se tem, tudo bem. Se não tem, não sei não, hein? Eu acho melhor falar com o outro. Muito bem, esse é o papel da comunicação. Esbote digital. Pois não, perdão. Só um segundinho. Fábio Krever, para quem não me conhece. Em relação à árvore toda que tu colocaste ali, que é fundamental essa relação com as regionais, para que tu tenha um discurso, não digo que único, mas pelo menos com direcionamento alinhado. Né? Eu acho que isso é fundamental. Mas existe uma dificuldade. Nós temos um país de uma dimensão geográfica que é enorme. Nós somos um dos maiores países do mundo, onde é completamente diferente a estrutura que tu tens hoje nas regiões variadas. Como o Moisés mostrou ali, se for colocar de 15 mil ortopedistas, né, 32%, 40%, quase 40% se localiza na região sudeste. Os 56%. A terceira é a região sul. Fábio, eu sei. Depois tu tem outros locais. Então, a gente tem que ter bastante cuidado no andamento e até o alinhamento com as regionais para que seja benéfico para todas. E eu acho que isso é um dos maiores papéis que a gente tem que desenvolver aqui. Não tenho dúvida. Problema do Paulo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu fui responsável por América Latina e tinha países como Honduras e Chile comigo. Você não queira saber a diferença entre Honduras e Chile, tá? Mas é muito diferente um país do outro. E tinha que funcionar. Claro que a maneira tática de você desdobrar a estratégia em Honduras era uma, e a maneira tática de você desdobrar a estratégia no Chile era outra, completamente diferente. Mas isso é a tática, não a estratégia. Percebeu? A estratégia está dada, é valorização profissional, com esses 5 comos. Taticamente, como é que eu vou desdobrar isso aqui para baixo? O Paulo já me convidou para o fórum dele, eu estarei lá trabalhando sobre isso, fazendo exatamente esse trabalho. Como vamos desdobrar regionalmente. Eles farão um exercício, terá exercício em grupo e tal. Mas é aquilo, saiu dali, meu chapa, não vai para o grupo de WhatsApp dizer, sabe, eu acho que esse negócio de coesão, você não acha nada, amigo, já está resolvido. Entendeu? Se a gente for achar alguma coisa diferente, nós estamos perdidos aqui. Beleza? Me passou agora na cabeça, pode ser que esteja errado, mas o que veio. Seguinte, assim, o nosso problema de valorização é muito mais difícil na região sudeste do que em outras regiões do país. Pode ser. Porque, na verdade, eu acho que o ortopedista dessa região mais difícil, vamos para o lado do norte, que é o menor, ele está muito mais valorizado que o ortopedista que mora no Rio de Janeiro. Sem dúvida. Então, esse é o problema maior.
Passou assim, né, que, na verdade, essa Você não queira saber o que era uma reunião com a presença simultânea de um chileno e um argentino. Você não queira saber o que é uma reunião assim. Mas, professor, talvez o pessoal do Norte enfrente dificuldades no exercício profissional que o pessoal da região Sudeste não tem. Mas a dificuldade, desculpe, Orlando, mas a dificuldade da remuneração é diferente. Eu estou falando eu como povo, eu como cliente. Eu reconheço o ortopedista do Recife ou do Norte, lá que tem menos, do que do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele passa a ser um profissional, não sei se valorizado. Não, me passou isso. Né? Sem dúvida nenhuma, o desdobramento tático é o nome do jogo. Ok? E não é só em regional, não, hein? Comissões e comitês também. Muito bem, senhores, vamos adiante. Gardner é um instituto sensacional. Os senhores conhecem o Gardner? Atenção. Os senhores conhecem? Bom, o Gardner é um instituto que faz avaliação de plataformas de tecnologia. Então, por exemplo, as grandes empresas, as gigantes, elas compram, chamam para a concorrência os fornecedores melhores avaliados pelo Instituto Gardner. Ok? Tem um outro também que chama Forrester. Eu sou fã do Gardner. O que é digital na cabeça de vocês? Estou falando de bot digital, mas o que é digital? Digital, senhoras e senhores, tem 4 componentes apenas. Não tem mais nada digital. 4. Botem isso na cabeça. O primeiro deles, mobile, celular, mobilidade. Esse é o primeiro grande componente de digital. O segundo, nuvem. O terceiro, informação. E o quarto, o social. O Gartner fez um estudo e chamou isso aqui de Nexus of Forces. O que é que significa isso? Nexus of Forces. Que elas convergem e se mutual reinforcement. Elas se reforçam mutuamente. Quanto mais o tempo passa, mais essas 4 coisas estão firmes. Ok? Então, se a SBOT quer ser digital, e ela tem que ser, antes que apareça uma outra sociedade fazendo a mesma coisa, só na web, e desapareça com vocês, tudo que desenvolver tem que ser primeiro em mobile. Por isso que o pessoal fala por aí, mobile first. Primeiro tem que fazer em mobile. E os senhores terão uma boa notícia do que foi construído no ano passado. Segundo, tudo tem que ser as a service. A empresa que inventou as a service, primeira, era uma empresa de software, então virou software as a service, e hoje, pneu é serviço. A Michelin tem uma empresa chamada Sascar, que aluga pneu para as grandes frotas de caminhão, de ônibus, para mineradoras, para todo tipo de serviço pesado. O pneu já vem com tecnologia, com GPS, com todo o controle, e o cara não compra mais pneu, ele aluga. Software hoje você aluga também, você não compra mais. Então você não precisa ter instalações dentro da tua organização, uma área de computador, nada disso, está tudo na nuvem. Temos que criar o Big Data. Eu vou dar um exemplo prático do que é Big Data. Os senhores têm um cadastro, né? Cadastro é fácil a gente saber especialidade, idade, onde o cara mora, etc. Eu vou pedir uma gentileza, levanta o braço quem é especialista de ombro e cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, especialista de cotovelo, homens com mais de 35 anos. 1, 2, 3, 4, pode dizer a idade, 5, 6, 7, 8, 9. Ué, então tem 12, porque você levantou o braço, né? Quase todos são homens com mais de 35. Quem prefere sapato marrom a sapato preto? É, dos homens. De ombro e cotovelo, é. Do mesmo grupo, pô.
Quem prefere sapato marrom a sapato preto? Pergunta se é ombro ou homem, não. É. Vejam, Big Data é isso. Todas as informações que os senhores têm hoje na SBOT, elas são estruturadas e formatadas dentro de um cadastro. O Big Data consegue pegar as informações de fora e enriquecer o seu banco de dados. Quer ver uma coisa que os senhores têm, mas não têm? A sua plataforma de videoaula não conversa com o seu cadastro. Os senhores sabiam disso? A plataforma de videoaula, quando eu chego lá e perguntam para a moça que trabalha com essas informações, eu queria saber quais foram os especialistas que assistiram às videoaulas no último trimestre do ano passado. Eu falo, você quer saber mesmo? Você jura que você quer saber mesmo isso? Você tem certeza? Você vai precisar mesmo dessa informação? Por quê? Isso não está conectado, entendeu? Então, eu não consigo fazer nenhuma análise de quem assistiu e não assistiu. Para ela montar esse relatório de quem assistiu ou não assistiu, ela tem que trabalhar 2, 3 dias seguidos e não fazer mais nada. Consegue saber quem logou? Consegue, mas ela tem que pegar todo mundo dali, jogar para dentro do cadastro e puxar um relatório, entendeu? Ela tem que manusear esse dado. Não está, porque não existe um Big Data. E o social? É lógico. Mídia. Hoje a mídia é social. Acabou. Não vamos mais discutir isso. Então, essas 4 forças elas estão cada vez mais fortes e cada vez mais integradas. Se os senhores não participarem desse jogo, os senhores não participarão do jogo. Ok? Ano passado, construímos o SBOT responsivo. O que é o SBOT responsivo? É isso aqui. Essa coisa, quando você abre no celular, você não tem mais que ficar abrindo o celular para poder enxergar o que está escrito. Entendeu? Ele já sai formatado numa infraestrutura adequada para celular, para tablet, para qualquer tipo de laptop, de qualquer sistema operacional. Deu para entender? Então, esse bichão aqui é o que a gente chama de responsivo. No planejamento do ano passado, os senhores decidiram que os 3 públicos associados, graduandos e residentes, e o público leigo, seriam foco, públicos-alvo da sociedade. Está ali, as 3 pastinhas. Isso significa que na nuvem, quando alguém digitar ombro inchado, tem que aparecer SBOT. Tem que ir para algum lugar aqui dentro, de leigo. Quando você digita ombro inchado hoje, aparece de tudo, menos a SBOT. Porque a SBOT nunca fez, tradicionalmente, campanha de marketing digital. Nunca comprou palavras. No ano passado, fizemos um workshop com os funcionários. Acho que tem alguns aqui, né? Bárbara, quantas palavras deu o workshop com os funcionários? 160, 170 palavras que eles acham que nós devemos comprar para quando alguém pesquisar no Google chegar nas SBOT. Então, isso chama-se nuvem de palavras. Outro ponto desse negócio, quando você passa o mouse sobre a SBOT associado, isso aqui chama-se mapa do site. Está esquematizado o mapa do site, saindo automático. Para isso tudo aqui, você tem que criar conteúdo. Moisés falou da segunda tela. O nosso sonho é que, quando o sujeito se identifica aqui, entre no site e vai para cirurgia de mão, quando ele se identificar, venha ao site da cirurgia de mão. Essa é a segunda tela. Entendeu? Todos, então, entrarão pelo site das SBOT e vêm para a cirurgia de mão. O conteúdo é por conta da cirurgia de mão. A SBOT não vai mexer nisso. Você vai botar o conteúdo que você bem quiser. Mas ele vai entrar pelo site da SBOT e verá tudo que a SBOT nacional faz. Sim. Quando
Pode. Um mapa nacional? Pode. Pode. Quando ele clicar, ele pode ir para a sua regional. Bem-vindo. Estamos falando de coesão. É. Mas, eventualmente, você pode fazer uma outra coluna só com as regionais, aí ele já entra no significado. Quando ele clicar nas regionais, vai abrir uma grade igual essa aqui. E aí, quando ele clicar na regional... Mas é uma coisa mais fácil, por exemplo, igual, por exemplo, você entra vamos colocar uma grande empresa, Vivo ou TIM, você tem lá. Quando você entra no site da Vivo, você tem a opção onde você está. Ou Sim. então você tem um mapa do Brasil que você clica diretamente nele para poder ser mais rápido. Isso, exatamente. Pra É não ter isso. que ficar procurando dentro do site, porque o cara, às vezes, perde a paciência. Isso... Não, mas você não perderá a paciência nesse aqui. Não. Porque a nossa intenção é justamente que você não faça isso, né? A nossa intenção é que você passe primeiro por aqui. Às vezes o visual ali, eu acho que o Tênis tem razão. Volta aqui. Porque o comitê é um bloco. Fica fácil. A regional, se ela sai daqui e ela vem para uma outra coluna, fica até mais assim. Bárbara, Ou você talvez anotou? Ou talvez pegar um mapa, colocasse um mapa do Brasil e você clica em cima do mapa. Ah, é. Isso. Se puser as regionais, aí você já entra. Os senhores, este portal será oficialmente lançado no TEOT. Até lá, naveguem e mandem para a Bárbara o que os senhores acham. Uma coisa é certa, ele tem que entrar na página principal da SBOT, porque é ali que nós vamos ter a nossa interação fundamental. É lá que ele loga, mas é lá que ele verá também as coisas. Ok? Desafio do Sandro. Aqui está o jovem ortopedista. Aqui está ele. Qual é o jovem ortopedista? Nossa definição preliminar é o cara com até 5 anos de TEOT. O cara até 5 anos de TEOT. Você sabe por quê? Não, você fez a pergunta primeiro. Qual é? Isso, agora sim, pergunta 2. Por quê? Porque a gente viu no processo de inadimplência que o comportamento dele com 1 ano de TEOT é diferente de 2 anos, é diferente de 3, é diferente de 4. Quando ele chega ao 5º ano de TEOT, que a gente chama genericamente de aging, eu vou falar aqui, a gente começa a ver que o comportamento dele entra numa frequência do todo. Mas os 5 primeiros anos são críticos. Por isso que... Oi? O residente, está aqui, ó. Sim. Mas o jovem ortopedista, senhores, esse é o desafio. Olha aqui. Olha, eu já caminhei no slide. Vou voltar, hein? Vou voltar. Olha só, a tecnologia é bacana, né? Não é? Estamos falando de jovem ortopedista? Tem que falar de todas as verticais. O desafio do Sandro e do Jean Clay é hercúleo. Ele tem que construir conteúdos para jovem ortopedista, que é um bicho diferente do ortopedista sênior. Antônio, eu acho que o aging é importante, a gente detectou isso e tal. A questão do aging é importante, até para a gente poder saber com quem a gente está lidando e qual é a reação de cada um. Mas, quando foi feita a pergunta do Jorginho lá, que quis entrar no grupo de jovens, né? Eu acho que a gente não tem... Eu acho que não tem... eu não fico muito confortável em limitar 5 anos de TEOT. Sem dúvida. Porque no mesmo grupo de jovens, na comissão que nós escolhemos, existem pessoas com 10 anos de formado, ativas, que são jovens. Quer dizer, então, eu acho que o jovem ortopedista, assim como o comitê de portes, como o comitê também que nós falamos de consensos, é uma entrada muito importante que nós estamos dando para esses jovens. Eles não participavam antes e estão participando agora da SBOT.
Então, se ele tem 5, se ele tem 10, e ele se considera jovem, quer participar das atividades ou, eventualmente, da comissão, bem-vindo. Só para não ficar aquela ideia de que 5 anos, bateu o sexto, você está fora. Né? Não tem muito essa exclusão. Hoje, a gente fez isso, Moisés, pela nossa limitação de informação. E vai ficar claro ali na frente por que a gente fez. Tá? Senhores, por favor. Eu acredito que é importante, porque dá a sensação de que ele precisa, naturalmente, para ser sócio, ele tem que fazer o TEOT. Mas todos nós convivemos 3 anos com jovens ortopedistas, certo? E por que ele faz o exame e depois some? Será que a gente está dando um modelo ruim? Esporte é muito chato mesmo, sabe? Essa história é um dos desafios do Jean Clay. Mas isso já foi respondido. A maioria faz o TEOT para participar de um comitê. Mas estou falando assim, eu acho que esse conteúdo tem que vir diante. Entendeu? Por isso que, por exemplo, uma coisa que eu acho que nós discutimos já é a comissão dos preceptores. Eu acho que tem que ter esse conteúdo assim, disseminado antes, durante a residência. Porque essa valorização tem que começar antes. Porque aí ele vai fazer o exame achando que Sandro, me dá um minuto só. O ponto aqui, senhores, é como que a gente vai fazer conteúdo para jovem ortopedista, qual é o viés para o jovem ortopedista em todas essas verticais aqui. E vamos qualificar jovem ortopedista melhor, e vocês verão por que a gente não qualificou melhor, porque eu não tenho informação para qualificar melhor hoje. Mas o desafio do Sandro é coesão de todo mundo para que todo mundo pense no jovem ortopedista. Pois não? Só uma conversa informal que eu tive com o R2, que vai virar R3 nosso, e eles têm o grupo do R3 lá, que ninguém entra e tudo. Eu perguntei, escuta, e aí? Então, ele foi falando o que ele ouve dos R3 e tudo. E uma coisa que é meio óbvia, mas ele falou o seguinte, olha, a parte científica da SBOT, eu, como residente, eu acho ela maravilhosa. Eu entro lá, eu assisto aula, eu faço tudo e tal. Só que a gente vai falar o seguinte, quando o cara faz o TEOT, a última coisa que ele quer na vida, no pós, é coisa científica. Ele está de ressaca, ele está de saco cheio disso. E hoje a gente não tem esse conteúdo e a gente nem sabe o que é direito, a gente está tentando palpar por isso. Então, o que a gente é mais forte, que é o científico, na hora que o cara termina o TEOT, ele não quer nem saber de livro, ele quer saber de trabalhar, de ganhar dinheiro, de começar a vida dele. Então, isso foi uma coisa que ele me falou que é mais ou menos óbvia, mas que a gente tem que, de alguma maneira, e esse é o desafio da comissão, a gente tem a primeira reunião marcada para o dia 15, de tentar entender, e a dificuldade maior é criar conteúdos, porque nós não temos conteúdos que interessam a ele. Hoje, claramente, isso. E aí, o que eles falam? Eu vou pagar para pegar o papel. E não está aqui na apresentação, mas, para quem não acompanhou o raciocínio, quando se fez o mapa da inadimplência, observou-se que, quanto mais passam os anos, menos os residentes que passam no TEOT estão pagando a SBOT. Senhores, teremos um café agora. Pois não. O nome da SBOT, ele já começa na graduação. O aluno de medicina, 5º, 6º ano, na hora que ele decide fazer medicina, e eu tenho contato com o pessoal da Liga, e tem encontro de ligas, o pessoal vem e fala assim, aonde eu presto ortopedia? E, normalmente, ele traz uma lista para você. Falou, eu não vou conseguir pegar os melhores serviços aqui, porque eu sou de uma faculdade. Falou, tenta essas. Se não conseguir, segue essa lista aqui. Quem tem SBOT, quem não tem SBOT. Então, eu acho que o problema está na transição. A SBOT é valorizada desde o aluno de graduação. Entre um serviço não SBOT e um SBOT, normalmente, ele prefere um SBOT. O problema é, a hora que ele termina a residência, ele presta... E é aí que nós estamos perdendo ele. Mas ele já sabe o valor da SBOT na graduação. Sim, é isso que está acontecendo. Aí ele quer pegar o papel, quer virar mesmo titular e depois não quer mais nada. Quer ir para o comitê. É essa transição que nós estamos perdendo. Quanto tempo o nosso intervalo? Meia hora, ninguém pode reclamar desse intervalo. Tá bom?